Estou dando continuidade ao meu testemunho. Irei falar da cinematografia que copia os demônios do mundo espiritual e coloca em seus filmes, e como o cinema transforma em ficção aquilo que é real, ou seja, fazer as coisas espirituais serem mentirosas para que o povo não venha crer em demônios, crendo que sejam apenas criaturas de cinemas. Falarei de filmes, novelas e seriados que trazem toda a maldição do ocultismo dos pactos do cinema para dentro do lar. Irei falar da maldição nos filmes, seriados e novelas. A televisão e a internet tem sido o portal de entrada dos demônios para dentro dos lares. Falarei dos portais eletrônicos infernais que têm sido portais digitais de entradas para os demônios, e sobre a doutrinação maligna que os meios de telecomunicação passam para a família. Irei falar das teias digitais que prendem a vida espiritual, e sobre as redes virtuais que têm pescado muitas almas para o diabo. Falarei da Disney e os demônios híbridos de seus desenhos, e como o cinema copiou os animais híbridos da Bíblia. Irei falar de jogos de games que são carregados de todos os males das trevas, e sobre a tática de difamação usada pelas bruxas contra os missionários, que hoje são usadas pelos crentes da internet contra os servos de Deus. Falarei das guerras espirituais das bruxas contra uma equipe de missionários dentro do território das bruxas, e da batalha espiritual das bruxas e os demônios contra as igrejas que incomodam. Irei falar sobre a raridade de encontrar homens e mulheres de Deus nos dias de hoje. É como procurar pedras preciosas em garimpo nos rios. Eu falei de vampirismo e lobisomem no vídeo anterior. Algumas pessoas falaram para mim como isso era possível. Eu disse a essas pessoas: não é o diabo que imita os filmes, mas é o cinema que imita o diabo. Todos esses monstros que o cinema criou já existiam no mundo espiritual. O cinema fala que esses personagens de monstros foram os autores que criaram, e todos os seus filmes, eles dizem que foram eles que produziram. Já se perguntaram, que tanta inspiração o cinema tirou da cabeça de humanos limitados? A realidade é que o cinema não criou esses monstros, porque eles já existiam no mundo espiritual. O cinema tenta esconder a realidade do mundo espiritual, dizendo que os seus filmes são uma arte de ficção, e quando aparece um testemunho igual ao meu, falando de vampirismo e lobisomem, o povo não acredita, porque Hollywood manipulou a mente do povo a acreditar que isso só existe no cinema. O cinema diz que tudo isso que colocam nos filmes é mentira. Olha os efeitos especiais, porque o cinema se preocupa tanto de colocar na mente do povo que essas coisas não existem. O cinema oculta os segredos do mundo espiritual que eles mesmos têm acesso e colocam em seus filmes. Se tudo é mentira, eu queria que um ator de Hollywood me explicasse da onde eles tiram toda essa ideia de grandes filmes de ficção científica que falam de alienígenas. É claro que esses filmes foram copiados de uma realidade espiritual que existe, de uma ideologia científica ou de pesquisa sobre astronomia. Não pode ser. Quando falam de monstros do espaço que considero como potestades dos ares, se todos os filmes são obras de ficção, não passando de mentiras criadas por Hollywood, eu pergunto uma coisa: esses filmes de guerras, mortes e tiroteios foram vocês que criaram? As guerras e as mortes existem desde o começo do mundo. Isso não é coisa inventada pelas suas mentes. Essa é a prova que vocês copiam tudo o que acontece na vida real e espiritual, e colocam em seus filmes como se estivessem inventados. É claro que todos os filmes de monstros que estão no cinema foram tirados de uma realidade espiritual. Vocês tiraram do mundo espiritual e trouxeram para o cinema. Por isso que a indústria de vocês faturam milhões de dólares. Esses filmes e seriados de magias que vocês dizem que são obras de arte de ficção. Era uma bruxa, e afirmo que esses rituais são verdadeiros e perigosos para quem assiste. Vocês estão ensinando todos os tipos de rituais em seus filmes e seriados, e são rituais copiados dos maiores mestres da bruxaria. Existe uma orientação de grandes magos para fazerem esses rituais nos filmes de Hollywood. Quero alertar, embora seja um filme ou seriado, os rituais que os atores fazem nas cenas de gravações são reais, e os lares das famílias que assistem essas coisas do cinema ficam carregados do mal. Brigas, traição, doenças e mortes conseguem entrar na família através dos filmes.
O número de suicídios e filhos matando os pais, e mãe matando as filhas só aumentam. Da mesma forma que os homens de Deus recebem revelações do mundo espiritual, os feiticeiros de Hollywood também recebem revelações no mundo espiritual dos demônios. Os homens de Deus recebem revelações divinas para transmitirem ao povo. Os feiticeiros de Hollywood também recebem revelações de como serão os filmes. Todas essas inspirações do personagem de filmes e desenhos vêm do inferno. Irei provar biblicamente que Satanás imita a Deus quando cria os seus personagens. Quando o profeta Daniel orou, Deus revelou os 4 animais, e quando Deus revelou cada animal, ele falou as características de cada um deles. O primeiro animal, o leão, tinha asas. Isso é no mundo espiritual, porque no mundo natural o leão não tem asas. Deus mostrou ao apóstolo João os 4 seres viventes, e deu as características de cada um deles. Todos eles são cobertos de olhos. Quando se trata de seres espirituais do mundo espiritual, eles são uma mistura de tudo, como seres de várias formas. O 4º animal que Deus mostrou para Daniel tinha 10 chifres e dentes de ferro. Isso no mundo espiritual é possível, mas no mundo natural, não existe animal de 10 chifres. O máximo de chifres é 2, isso dentro do nosso mundo, e não existem animais de dentes de ferro dentro do mundo natural. Olha como o mundo espiritual é complexo demais, e cheio de enigmas e mistérios. Da mesma forma que Deus revelou esses seres figurativamente na Bíblia, não estou falando sobre o significado dessas passagens. Falo das formas de cada animal. Quero chamar a atenção para a figura dos seres que Deus revelou para Daniel e João. Satanás também imita a Deus com suas visões e aparições. Os feiticeiros recebem as mesmas visões sobre os seres espirituais, iguais ao profeta Daniel e o apóstolo João que receberam, mas esses feiticeiros recebem da parte de Satanás. Da mesma forma que o profeta Daniel e o apóstolo João viram esses seres espirituais, os feiticeiros recebem essas visões, para criarem esses seres do mundo espiritual para o cinema. Olha os filmes dos monstros alienígenas, que são uma mistura de homens e monstros. Nos filmes vocês veem homens cobras, homens crocodilos, homens pássaros, homens robôs, homens feras e outras misturas. O hibridismo é uma mistura de vários animais em um só. Esses tipos de hibridismo de seres com parte de homem e parte animal, é igual aos 4 seres viventes do Apocalipse. O filme X-Men, os seus mutantes são uma mistura de animais e homens. São seres que não têm apenas uma forma, mas várias formas misturadas em um único ser, igual aos 4 animais que o profeta Daniel viu. Todos esses monstros de Hollywood existem no mundo espiritual, e não são criações da mente humana. Os bruxos são inspirados pelos demônios para fazerem essas criações. O apóstolo João, ao ver as 2 bestas, recebeu a inspiração de escrever as características dos seres espirituais. Os feiticeiros recebem essas revelações dos seres espirituais das trevas, e anotam para o cinema criar os seus personagens. O profeta Isaías, ao ver os anjos querubins, eles tinham pé de bezerro, uma forma de hibridismo. Quando era bruxa, eu trabalhei com vários tipos de demônios híbridos. As formas desses demônios são corpos de pessoas com pés de cavalos, rabos de cobras e asas de morcegos. Isso explica o hibridismo que os seres têm no mundo espiritual. Na Marvel, os super-heróis enfrentam alguns vilões híbridos. O Homem-Aranha é híbrido, o Batman é parte homem com morcego. Na Disney, os desenhos são híbridos. O Mickey Mouse é um menino parte rato e parte pessoa. Esses seres espirituais de várias formas de hibridismo estão com suas caricaturas famosas no cinema. Como pode essas coisas que só existem no mundo espiritual, estarem sendo criadas na forma de personagens nos cinemas? E os demônios estão sendo revelados através do cinema e ficando famosos nas telas. Quantas pessoas gostam de filmes de zumbis, Dráculas, lobisomens, e não sabem que todos são demônios que existem no mundo espiritual? Jason Voorhees tem muitos fãs, e já se tornou até ídolo de milhões de pessoas. E ninguém sabe que ele é um demônio que existe no mundo espiritual que o cinema popularizou, e a adoração de Jason só aumentou através do cinema. Aquele desenho da Bela e a Fera,
O Homem-Fera é um demônio híbrido. Ele apareceu para mim quando eu era bruxa e estava viajando aos Estados Unidos. Em uma reunião das bruxas nos Estados Unidos, a rainha malvada da Branca de Neve apareceu em uma reunião das bruxas. Uma mulher idosa e muito maligna. Esse demônio é um dos líderes da bruxaria Wicca. A Cinderela também é um demônio da bruxaria, mas esse demônio de forma meiga, doce e sedutor. Não se engane com a sua delicadeza. O que ela tem de bela é comparado com o tamanho da sua maldade. Esse demônio Cinderela, as bruxas a invocam para receberem uma aparência bela por um tempo, com o objetivo de seduzir os homens. Cuidado com esses filmes de terror da internet e vídeos do YouTube. Tem filmes de bruxaria, que o autor fala uma palavra em latim que ninguém entende, e ali o autor falando em latim está lançando uma maldição nas pessoas que estão assistindo o filme. Tem muitos portais eletrônicos que são portais digitais de demônios. Nos jogos de games também tem tudo isso. Os jogos têm mortes, sexo, vícios e bruxaria. As crianças são contaminadas pela maldade desses jogos. O ritual de bruxaria pode estar na tela do seu jogo, e as mortes que tem ali é uma maldição. Os espíritos da morte que estão naquele jogo irão trabalhar na vida daquela criança. Esses jogos de tiroteio que ficam atirando nos bonecos. As crianças gostam de ficar matando no jogo. As mortes dos bonecos viciam a criança a apertar o gatilho da arma no jogo, e desenvolve o prazer na alma de ver os bonecos caindo mortos. As crianças, ao verem o sangue derramado nos games, começam a crer que isso é interessante. A criança acha divertido em matar os bonecos virtuais, desenvolvendo aquele sentimento que tirar a vida dá prazer. Ela vai se transformar em um assassino quando crescer, porque a semente do prazer de matar já foi plantada em seu coração. E a internet, redes sociais e os games começam a doutrinar o coração das crianças para cometerem as maldades no futuro, e elas começam a passar por uma transformação no seu ser. O cérebro começa a receber muitas informações que são depositadas no coração, e a alma começa a ter desejos por aquilo que os olhos estão vendo. A mentalidade começa a mudar, e o mundo digital começa a influenciar aquela criança em seus comportamentos. Uma criança, quando joga no seu game, ela entra no jogo, e tem a mesma sensação como se estivesse lá parecendo real. Ela entra na Matrix, e os espíritos da morte começam a trabalhar dentro da alma da criança, desenvolvendo o instinto da perversidade, e aquela criança vai se tornar um assassino. Os games estão evoluindo, e os seus gráficos estão mais reais. Os bonecos a cada dia estão ficando mais próximos do real. Até os sangues que antigamente eram tintas vermelhas ou riscos vermelhos, hoje é um líquido de plasma e glóbulos vermelhos vivos, iguais quando sai da carne. E nos jogos de tiros a criança mata esses bonecos, e vem sangue parecido com o real saindo de dentro, e a criança começa a conviver com essas cenas como se fossem normais. A criança vai se acostumando a ver o sangue em sua frente. Um dia irá matar uma pessoa, e quando ver o sangue derramado, irá achar normal igual dos jogos de games. E a evolução dos gráficos dos PlayStation que estão ficando mais próximo ao que é real. As mortes são mais reais, e o sangue fica mais parecido com o sangue humano. No começo dos games, o sangue era de desenho, e foi evoluindo conforme as máquinas vão se modernizando. No tiroteio, você vê o sangue dos bonecos virtuais bem vermelho carnal, próximo da nossa realidade. Isso é maligno, ver o sangue quase real em sua frente de alguém morrendo nos games. Daqui a alguns anos, o videogame vai deixar o sangue real igual ao nosso. Qual é a diferença da criança ver uma pessoa morta e o seu sangue correr pelo chão, e depois essa criança ver uma pessoa morta no jogo de videogame com o sangue escorrendo? Não existe diferença, porque a criança está vendo morte e sangue da mesma maneira que é na vida real. Antes de esses games modernos existirem, as crianças do meu tempo, quando viam uma pessoa morta na rua, as crianças ficavam apavoradas, tinham pesadelos e ficavam complexas. Isso impedia que os pais deixassem os seus filhos verem pessoas mortas. Eu mesma tinha medo de ver sangue derramado quando era criança. Já no tempo de hoje, de tanto as crianças verem pessoas mortas nos filmes,
novelas e jogos de games. Seus olhos já se acostumaram com essas maldades. Se uma criança dessa geração ver uma pessoa morta, vai ser uma coisa normal. Nem medo elas vão sentir, por se acostumarem a contemplar tantas maldades. Já foram doutrinadas a se conformarem com isso. A Bíblia diz em Romanos 12 verso 2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Antigamente, antes da televisão existir, quando alguém via uma pessoa morta em sua frente, não suportava ver tanto sangue. Quando alguém via uma pessoa morta, nem dormia direito com tamanha perplexidade. Hoje podem ver um monte de corpos que não ficam mais admirados, porque as mortes das pessoas ficaram normais, por verem todos os dias em seus aparelhos eletrônicos, porque essas pessoas matam, e ainda conseguem esquartejar com sangue frio, porque a pessoa se acostumou com tanta maldade que assistiu, que não faz diferença matar. Essas pessoas são doutrinadas em assistirem muitas mortes, e os demônios começam a trabalhar dentro de seus corações, e a pessoa fica com o coração duro de tanto assistir filmes de mortes, e não se comove em amar o próximo. E quando ver uma pessoa morta de verdade, não fica triste e não fica comovido, não se entristece por uma morte, porque o coração ficou obscurecido. Os demônios já operavam ali, e deixaram a pessoa fria e sem compaixão de ninguém. Tem casos em que a pessoa dá até gargalhadas da morte do outro. As bruxas já estão nesse nível de terem um coração maligno. A tela de um celular, computador ou notebook funcionam como um portal que os espíritos saem, quando se colocam coisas carregadas do mal. Uma criança foi possuída, ao assistir na internet um ritual de feitiçaria que acontecia no terreiro de um pai de santo da África. Quando a criança assistiu, ela ficou possuída pelos demônios do ritual, e dentro do lar dessa criança, vieram grandes perturbações aos seus pais que não assistiram, mas consentiram que o seu filho assistisse, mesmo que o ritual seja feito lá na África. Eles gravaram essa maldição no vídeo e postaram no YouTube, e qualquer pessoa que assistir a esses vídeos será amaldiçoada. Quem assistir a esses rituais de feitiçaria dentro do seu lar, através do computador, celular ou televisão, ficará com a maldição do ritual dos vídeos, porque essa feitiçaria que está assistindo na internet é como se estivesse sendo praticada dentro da sua casa, e até os barulhos das batidas dos rituais do vídeo irá trazer uma carga negativa ao lar, e as invocações que os bruxos fazem nos vídeos, entram no lar de quem assiste a esses vídeos. O vídeo que invoca os demônios, na realidade está chamando os espíritos malignos para dentro do seu lar, sem precisar você invocar. Todas as casas que a família assiste a um único vídeo de feitiçaria, a mesma maldição do ritual irá pegar em todos os lares, e não importa se o vídeo foi gravado há 10 ou 40 anos atrás, ele continuará sendo maligno e levando a maldição através da internet. E mesmo que o feiticeiro já tenha morrido, a sua maldição do ritual do seu vídeo continuará causando estragos nas vidas das pessoas que o assistem. Filmes de ocultismo que o cinema fala que é mentira, também levam maldição aos lares. Esses filmes funcionam como objetos de transporte de maldição ao lar. Esses filmes se aproximam da realidade, quando praticam rituais de verdade nas cenas, na gravação cinematográfica, ao acenderem as velas em pentagramas ou hexagramas, e jogam sangue de galinhas, e esses atores começam a invocar os demônios. Tem filmes que usam ossos de pessoas mortas iguais acontecem na feitiçaria, e assim eles fazem contatos com os demônios de verdade, porque os rituais de invocações são reais, e está no manual de bruxaria. Eu alerto as famílias inteiras, desde a criança até os avós, para vigiarem. Um toque no celular para assistir um vídeo que parece inofensivo, pode ser um pequeno portal da tela, e o mal irá entrar. Não brinquem com o mundo espiritual. As redes eletrônicas são prisões espirituais que estão levando milhões de almas para o inferno, e são multidões de crentes que estão presos nessas redes virtuais, que funcionam como teias de aranhas que capturam os insetos.
quando Jesus pediu para Pedro lançar a sua rede no mar, e quando ele fez isso e pegou muitos peixes em sua rede, Jesus disse que Pedro seria pescador de almas, e do mesmo modo que o apóstolo Pedro lançou a sua rede e pescou muitos peixes, ele foi um dos maiores ganhadores de almas. Só na sua primeira pregação ganhou 3.000 almas, e Pedro deixou a rede da pesca para usar a rede do evangelho para pescar almas. E Satanás copiou e criou a sua rede para ganhar almas. A sua rede se chama rede social, rede virtual, rede digital, rede da telecomunicação. Todos os tipos de redes eletrônicas têm ganhado muitas almas para o inferno. Se vocês morrerem presos dentro desses cativeiros virtuais, irão para o inferno. O principado que elaborou esse projeto tecnológico de destruição, criou uma teia digital. Esse principado é como uma aranha gigante que atirou a sua teia nos 4 cantos do mundo, e tem prendido milhões de almas. Só a palavra de Deus que irá cortar essa teia maligna, e libertar as vidas desse império virtual. Vou falar das guerras espirituais, que as bruxas tiveram com os crentes missionários que entraram em suas vilas. Uma bruxa do nível avançado sem sair de sua casa, tem visões espirituais de todas as pessoas que caminham de dentro da região que está sob o seu controle. Ela enxerga todas as ameaças que circulam o seu território, e os espíritos malignos lhe avisam sobre os que entram em seu território. Um bruxo pode controlar uma vila, bairro ou até mesmo uma cidade inteira. Outras táticas que as bruxas usaram para denegrirem os missionários que invadiram o seu território, foi a perseguição das calúnias e acusações. Essa é uma forma que os demônios usam para exercerem uma pressão sobre os ministérios dos missionários. Eles tentam fazer os missionários desistirem de continuarem nessa guerra espiritual. Muitos missionários desistem de pregar o evangelho quando são pressionados pelas legiões. A perseguição contra os homens de Deus é uma arma de Satanás. Cada lugar tem um tipo de perseguição induzida pelos demônios da perseguição. Tem lugares que os crentes são mortos e torturados pelos perseguidores, e tem lugares que a perseguição é oral, ataques verbais da língua para manipular o povo, deixando-os contra os homens de Deus. A calúnia é uma arma que trouxe medo a muitos missionários que desistiram da missão. As pessoas foram convencidas pelas bruxas a terem ódio dos missionários. Esses homens, quando chegavam nesses locais, eram mal recebidos, maltratados e jurados de morte. Eu era uma bruxa. Eu vi o quanto esses missionários sofreram. Hoje, com a ascensão da internet, os crentes fazem muitos vídeos de crítica, e a realidade é que esses vídeos incentivam o ódio contra o seu próximo, e as pessoas que assistem ao vídeo de difamação ficam revoltadas não com o difamador, mas com a vítima caluniada. Pode ser o pior falso profeta do mundo. Não podemos fazer vídeo na internet incentivando o ódio contra ele. A língua tem causado grande destruição, e oprime as pessoas. Uma pessoa, quando é atacada na internet fica depressiva, e algumas até se suicidam. Retornando a falar dos missionários que entraram na Vila das Bruxas, os demônios me passavam informações dos missionários que eram ameaças para a vila. Eles ganhavam os clientes das bruxas e empobreciam a profissão de vidente, e os espíritos passavam os pontos fracos de cada um dos missionários. Eu me lembro de que uma equipe de missionários, quando invadia o território das bruxas, eles foram atacados com feitiços especiais do engano. Esses feitiços especiais eram de falsas visões, revelações e profecias. Esses feitiços enviavam um anjo maligno que se transformou na forma do anjo Gabriel, e esse anjo trazia mensagens e revelações dizendo que era da parte de Deus. Essa era uma forma de enganar e distrair os missionários. Esse anjo, que se passava por anjo de luz, fazia muitos sinais para tirar a atenção dos missionários e desviar eles das coisas de Deus. Tudo isso era para desorganizar a equipe, e só os missionários que tinham o discernimento espiritual que não foram enganados pelo anjo. As bruxas falavam para as pessoas não darem ofertas e alimentos para os missionários. As bruxas faziam os pneus dos carros estourarem, e os missionários ficavam atrasados para os seus compromissos. Por isso que não devemos reclamar se alguma coisa acontece quando estamos fazendo a obra, e orar a Deus para que o impedimento vá embora. As bruxas convenciam as pessoas da vila a não acreditarem neles,
e nem em suas pregações. As bruxas disseram assim: eles são mentirosos, hereges e falsos profetas. Essa é uma tática de Satanás de difamar os homens de Deus, para que as pregações não convertam as pessoas. Alguns missionários foram valentes e não foram embora da vila. Um grupo de missionários deixaram os demônios encurralados com as suas orações. Alguns demônios que assombravam uma casa abandonada na vila, ao ouvirem as orações dos missionários, se retiraram da casa. Eles se isolaram e saíram dessa casa mal assombrada. Eles perderam uma batalha espiritual contra os missionários valentes, e foram obrigados a deixarem o local. Os demônios tinham 100% de controle sobre uma vila, que nenhuma igreja foi construída ali. Quando os missionários invadiram a vila e confrontaram os demônios daquele lugar, as forças espirituais diabólicas foram neutralizadas, e as primeiras igrejas foram construídas formando os primeiros membros. O evangelho venceu, e a vila foi conquistada. Os demônios furiosos se reuniram para conquistarem a vila para retomarem o controle. Os demônios fizeram de tudo para destruírem aquelas novas igrejas que faziam a diferença, ganhando muitas almas. Aquelas igrejas estavam dentro do território daqueles demônios, e eles atiravam dardos parecendo alfinetes escuros. Os demônios lançavam dardos de enfermidades físicas e espirituais no povo da igreja, e também queriam contaminar o ensino e eliminar o evangelho na vila. Um exército de demônios querendo destruir a igreja e ameaçavam o povo. Eles queriam aquela zona de controle espiritual, e dominarem o território conquistando as novas igrejas. Os demônios defendem os seus territórios, e quando perdem, eles tentam recuperar. A igreja clamava, e os espíritos dos ares, dos mares, das florestas e montanhas os atacavam. Essa batalha espiritual envolveu os três âmbitos espirituais, como a terra, o mar e os ares que envolvem o universo. E uma milícia de anjos desceu e batalhou contra aqueles milhões de demônios. A guerra também estava no espaço sideral, e os anjos travaram uma batalha em favor das novas igrejas. E os anjos neutralizaram os demônios com as orações das igrejas, e as forças diabólicas foram destruídas pelos anjos. As atividades negativas tinham paralisado por se enfraquecerem nessa batalha. Meses depois, as bruxas voltaram a atacar as igrejas da vila, e as bruxas começaram a pressionar os missionários a se retirarem da vila. Alguns que não aguentaram a pressão foram pregar em outros locais menos perigosos, e tinha aqueles irmãos mais resistentes que não saíram da vila, e as bruxas tinham que procurar outros locais, porque a interferência das orações deles atrapalhava a conexão das bruxas em seus rituais nas casas. Na década de 60, 70 e 80, tinha muitos crentes casca grossa que sofriam a opressão, mas não se rendiam e morriam ali, mas não saíam do local. As bruxas da vila atacavam com feitiços as novas igrejas que se formavam ali, mas uma grande barreira espiritual de proteção se formou, e os nossos feitiços não passavam pela barreira. Ali eu conheci o poder do Jesus deles, quase mudei de lado por temor. A vila das bruxas foi invadida, e os nossos planos foram desviados em atacar outras vilas, e nos vingarmos invadindo os territórios de outras igrejas, em outras cidades que tinham outras igrejas construídas. As bruxas invadiram o território deles para controlarem. As bruxas colocaram divisão nas igrejas daquele lugar, fazendo os crentes discutirem. Penetramos em algumas igrejas que abriram legalidades e realizamos uma grande manobra. Conseguimos romper a grande barreira que existia. E que barreira era essa? A barreira de não pregar a mentira e heresia nos altares dessas igrejas. Conseguimos levar as primeiras mentiras, visões, revelações e profecias nessas igrejas. As bruxas usadas com falsas revelações dentro das igrejas, diziam que Deus revelou que aquele obreiro que fazia a obra estava em pecado, mas esse obreiro que era acusado de estar em pecado, ele era o único que fazia a diferença no meio do povo, e tínhamos que tirar ele de circulação. As bruxas disfarçadas de crentes, falavam que os obreiros mais retos das igrejas eram falsos profetas, e o povo acreditava, e a discórdia e a divisão vieram no meio do povo. Rompemos a defensiva das igrejas, e colocamos espíritos da confusão doutrinária,
Essas igrejas que defendiam o evangelho, começaram a defender a mentira e o pecado depois que as bruxas entraram ali. Essa ideia de infiltração nas igrejas veio da maçonaria para enfraquecer o evangelho. A filosofia das bruxas era assim: destruindo os mais fortes, que é a coluna da casa, o teto cai. Derrotando o líder da igreja, os alunos ficarão sem a direção. A igreja sem o evangelho da verdade é como o rebanho de ovelhas desordenadas correndo pelo campo sem um pastor. O alvo era derrubar o mais forte. Teve um pastor que fechou a sua igreja com medo das bruxas e foi embora da vila. Quando o crente pregava a palavra, eu o amaldiçoava falando em línguas estranhas, e da minha boca saíam dardos malignos em direção a esse crente. As bruxas abençoavam, amaldiçoavam, profetizavam bênçãos materiais, felicidade na vida sentimental e também amaldiçoavam com azar. Profetizávamos misérias na vida dos crentes mais fracos na fé, e eles se transformaram em moradores de rua. Profetizávamos enfermidade dentro das igrejas em outras línguas. As pessoas diziam, eu creio. E a maldição pegava. Os crentes mais obedientes na palavra de Deus não acontecia nada. Eu desafiei um crente muito diferenciado na igreja, e marquei um encontro, porque ele percebeu que eu não era crente na igreja, e todo o meu disfarce iria acabar. Eu o ameacei, e disse que iria enviar um espírito da morte para enforcar ele à noite. E naquele dia entramos em batalha espiritual, somente eu e ele. Eu atacava ele do meu recinto lançando feitiços de morte. Ele orava pedindo livramento a Deus. Eu lançava maldição em seu ministério. Ele orava para Deus me libertar e salvar. Eu enviei o espírito de morte para matá-lo naquela noite. Ele orava e não dizia nenhuma palavra de maldição sobre a minha vida, mas ele repreendia o demônio que estava em mim. Ele não me atacava, mas atacava o demônio que estava em mim com o fogo espiritual. Eu sentia o meu corpo pegar fogo. Eu fiquei tão irada, que fui à noite perto da casa dele com um punhal que usava na magia. Já que a magia não resolvia, quis fazer o mal pessoalmente. O meu plano era ficar invisível com a magia de encantamento, e entrar na casa dele e o matar, oferecendo a ele mesmo como ritual de sacrifício. Quando eu me aproximei do portão dele, eu escutei as suas orações. Eu não conseguia me mover e fiquei paralisada. A oração dele se formou em uma corrente de fogo e me prendeu como correntes espirituais. Quando eu decidi desistir do meu plano maligno, as correntes de fogo que estavam enroladas em meu corpo desapareceram, e eu voltei para casa. Eu tinha o dom de audição espiritual, e conseguia ouvir a oração desse irmão mesmo em uma vila distante. Ele continuou orando. Deus havia revelado para ele a minha maldade em querer sacrificá-lo. Ele orava assim: não atribua a ela esse pecado, não tire a sua vida por tocar no seu ungido, mas perdoa, e tenha misericórdia de sua vida. Como eu sabia que ele estava orando assim, eu tinha audição espiritual, e conseguia ouvir as correntes espirituais que me prenderam para não atacar ele. As bruxas também usam essas correntes para prender as pessoas. A diferença dessas correntes espirituais é que essa corrente que me prendeu é de fogo. As que as bruxas usam são correntes negras. Os demônios no inferno usam essas correntes espirituais para prenderem as almas e torturá-las. Esse crente que eu tentei atacá-lo, orava por mim todos os dias, e o meu corpo queimava. O demônio que habitava em mim sentia dores. Como ele sentia dor dentro de mim, eu também sentia. E quando esse demônio se enfraquecia, eu também enfraquecia. Ele era quem me mantinha forte. Os crentes da década de 60 até 80 tinham muita autoridade no mundo espiritual. Imagine os das décadas mais antigas como 20, 30, 40 e 50. As bruxas eram muito fortes na magia, e mesmo assim, não tinham forças contra esses homens ungidos. E uma bruxa de nível alto é tão forte, que uma magia que ela lançar aqui do Brasil, pode matar uma pessoa lá no Japão. Até no final da década de 80, e no começo da década de 90, as igrejas da América Latina conservaram a pureza do Evangelho por muito tempo em suas igrejas, e a palavra de Deus é poderosa quando as igrejas conseguem manter os seus ensinos. Era muito difícil corromper essas igrejas, porque eles resistiam às mudanças no jeito de cultuarem a Deus.
Eles rejeitavam a modernidade na adoração, e a mudança doutrinária no Evangelho. Tempos difíceis para as trevas agirem, porque eles não abriam mão dos cultos raízes que são antigos, tudo que era inovação para trazer aos cultos das igrejas. Eles diziam que eram obras diabólicas e resistiam toda a mudança. A igreja vivia na defensiva, e foi uma época em que homens de Deus surgiam bastante. Sinto saudades desse tempo, e quando olho para os dias de hoje, não vejo mais aqueles homens de Deus usados em sinais. Parece que a cada ano vai desaparecendo da terra. Está cada vez mais raro encontrar autoridades espirituais da parte de Deus. Depois que as igrejas dos tempos de hoje começaram a aceitar uma variedade de evangelhos, afetou a produção dos homens de Deus. Como formar homens de Deus com o evangelho falso? Porque quem forma profetas e homens de Deus é a palavra. Se a igreja não voltar a ensinar o evangelho puro de antigamente, não irá formar obreiros valorosos, e ficará quase extinto de terem homens e mulheres de Deus. Encontrar pessoas usadas por Deus vai ser raridade, igual procurar uma agulha no palheiro. Os pastores de hoje não defendem as escrituras, e se preocupam mais com os seus interesses pessoais em ver as igrejas cheias. Esses tipos de pastores, para verem as igrejas cheias, aceitam uma variedade de evangelhos para satisfazerem as pessoas. Aqueles que não gostavam de um tipo de evangelho, irão gostar de outro evangelho. Criaram vários evangelhos, várias bíblias e livros para adaptarem a palavra de Deus ao tipo de cada pessoa. Um evangelho para quem curte ritmos musicais diferentes, outro para jovem e outro para quem deseja ganhar muito dinheiro. E dessa forma as pessoas não irão querer ser submissas à palavra de Deus, e o evangelho se torna submisso aos desejos carnais e vontades humanas. Satanás foi querubim de luz, e obteve grande conhecimento de santidade por conviver ao lado de Deus, e usa as suas estratégias na terra para corromper o que é santo. Satanás conhece a Bíblia melhor do que nós, e vai usar todo o conhecimento das Escrituras para enganar os povos criando livros, bíblias e ensinos de vários tipos e gostos. Satanás tentou confundir a Jesus no deserto, usando um versículo do livro de Salmos provando a sua habilidade nas Escrituras. Tem mestres da teologia do engano, para fazerem o povo não acreditar nas revelações ocultas do mundo espiritual, e nem na doutrina da santidade. Esses homens têm habilidades terríveis de usarem versículos da Bíblia sem sentido, para dizerem que aquela revelação é mentirosa, ou que a doutrina santa é de homens. Esses pastores aceitam inovações dentro das igrejas, como coisas boas que vai encher os seus templos de pessoas. Se o povo da igreja fosse valente e resistisse às mudanças nas igrejas, e não fossem aos cultos usando uma forma de pressionar o pastor a não mudar a sã doutrina, seria uma vitória. E as igrejas sem ninguém nos cultos, fazem os seus líderes recuarem e voltarem atrás. O pastor sentiria medo de perder os seus membros e não mudaria o evangelho. Na década de 80, o pastor e os membros resistiam às mudanças. Os pastores eram mais sérios na obra. Eu falo com experiência, porque quando era bruxa, tive dificuldade de corromper o evangelho dessas igrejas junto com outras bruxas. Somente em algumas igrejas da América Latina que conseguimos corromper. A maioria resistiu, e não aceitaram a nossa forma de trabalhar, e tinham igrejas da América Latina, que estavam no grau de espiritualidade tão elevado, que as bruxas não conseguiram entrar nelas. Quando nos aproximamos da porta dessa igreja, começamos a sentir o fogo arder e recuamos voltando para as nossas casas. Se a gente insistisse em entrar nessas igrejas, com certeza iríamos cair manifestadas. Eu estava disfarçada de crente, e ao pisar o pé em uma igreja que fazia vigílias de oração, o demônio que estava em mim quase se manifestou, e eu tive que sair da igreja para que a identidade desse demônio não fosse descoberta, porque uma vez que a gente se manifestava, o demônio ficava preso no corpo por causa da autoridade dos ungidos. A unção aprisionava o demônio, e os seus planos eram revelados. Vários demônios que entravam com as bruxas foram capturados por homens de Deus. Esses demônios ficaram presos com correntes espirituais de fogo, e o pior é que eles ficavam aprisionados dentro dos corpos das bruxas e não podiam ir embora, a não ser que os ungidos liberassem.
homens de grande autoridade espiritual, na época que as igrejas da América Latina estavam em chamas. Hoje em dia, as igrejas que pregam o Evangelho não têm resistência de segurar o Evangelho, abrindo mão do antigo Evangelho para uma doutrina mais liberal. A igreja não resiste ao mundo como antes. Na década de 80, uma igreja de um país chamado Honduras, conseguiram paralisar com todos orando, milhões de demônios que queriam destruir as pessoas não convertidas. Os demônios da morte não tiveram forças para matar aquelas pessoas que visitaram a igreja. O poder da intercessão daquele povo humilde livrou muitos ímpios visitantes da morte. Os demônios dos vícios foram neutralizados. A confederação mandou eu com mais 3 bruxas corrompermos uma igreja no Chile. E quando chegamos lá, o pastor chileno estava em guerra contra os demônios. Uma legião o atacou em seu lar. Quando o pastor orava na madrugada, os demônios lançavam dardos nele, mas existia uma cobertura espiritual que o cobria. Na década de 80, quando a Confederação das Bruxas se reuniu no México, uma igreja pequena desse país foi atacada por milhões de demônios por sua pureza espiritual, e a igreja clamava muito a Deus, e as suas orações eram como flechas de fogo que feriam os demônios, e os espíritos malignos lançavam dardos na igreja. A minoria mais fraca ficou enferma, mas a maioria que estava forte permaneceu sem nenhum dano espiritual. Nada os atingia. As bruxas que tinham o dom da vidência, viram essa batalha no mundo espiritual que não se podem ver com os olhos carnais. Vou encerrar esse vídeo e continuar em outro vídeo.